Olá, ouvintes da Rádio Encontro X, muito boa tarde a todos. Estamos começando agora mais um programa Bate-Papo da Saúde na comunicação do professor Valdetrude Júnior, onde sempre debatemos assuntos de relevância ligados à saúde nas mais diferentes áreas. Hoje estamos recebendo aqui um amigo diretamente de Fortaleza, o professor Milton de Castro, que já tem mais de 30 anos de experiência na área de radiologia. Professor Milton, suas considerações iniciais, fique à vontade. Olá, meus queridos ouvintes da Rádio Encontro X. Aqui quem vos fala é o professor Milton de Castro, Fortaleza, Ceará. Técnico em radiologia, administrador, pioneiro em todo o Brasil da radiologia e prática forense, pediatria e radiologia industrial. Primeiramente, gostaria de agradecer pela honradez de participar dessa entrevista para a Rádio Encontro X, falando sempre da saúde, com a participação desse grande amigo, Valdetrude Júnior. Gostaria de aproveitar e mandar também um grande abraço ao meu amigo Francisco Almeida, esse gigante da imagem 100% da vida, que muitos nos honra com essas novidades em prol do engrandecimento da radiologia do Brasil, para não dizer do mundo. Parabéns a todos que fazem parte desse grande projeto. Um abraço a todos e muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor, por suas palavras iniciais, perfeitas colocações, realmente é uma grande iniciativa de uma rádio voltada para o conhecimento, que só tem a contribuir para com a nossa saúde, para com o nosso país, e é feita a muitas mãos, com muito carinho, com certeza. Professor, mas nosso tema hoje é sobre atendimento ao traumatizado, ao politraumatizado. Nos conte um pouquinho sobre essa vivência, sobre essa experiência, como seria essa realidade do trabalho diretamente no serviço de trauma. Meu amigo, é um prazer imenso falar sobre isso, porque você sabe, né? Eu trabalho num dos maiores hospitais de trauma aqui do estado de Ceará, né? E tenho 44, 46 anos de radiologia, tá certo? E eu comecei com 17 anos, no tempo da biografia, tá certo? O pessoal até brinca e diz que eu sou que a irmã Dulce foi minha estagiária, né? Que a irmã Dulce foi técnica de radiologia, mas isso é brincadeira. Na realidade, a importância da radiologia no atendimento pós-traumatizado digamos que existe vários atendimentos ao paciente pós-traumatizado. O paciente eletivo, né, que sofre um trauma, mas é eletivo, o paciente de urgência e o paciente de emergência. Temos que, primeiramente, professor, definir esses pacientes para tentar evitar danos maiores, certo? Exemplo, paciente pós-traumatizado eletivo é aquele que sofreu um trauma com um corte na mão ou pé. Temos que atender, sim, mas esse paciente provavelmente não corre risco de morrer, né? Mas temos que atender. Paciente de urgência, exemplo, um paciente que queixa-se de tosse produtiva e febre, pode estar fazendo uma pneumonia, um trauma pneumológico, né? Se houver uma pancada, um pneumotórax, hemotórax, né? Então, um trauma de urgência, né? E o paciente pode ter uma cidade de acidente, que é o paciente de emergência, automobilista, por exemplo, paciente com perfuração de arma de fogo, espancamentos, quedas, né? Esses pacientes chegam no hospital em coma, muitos deles, né? Muitas vezes, né? São os pacientes que devemos ter mais cuidados no atendimento, não desmerecendo os demais, lógico. Considerando que hoje o trauma é a causa de várias mortes, né? Afastamento de trabalho, principalmente de motos, né? Eu atendo muito paciente de moto. 89% dos nossos pacientes são motoqueiros, acidente de moto. A radiologia, por meio dessas nossas técnicas imaginológicas, é bastante útil para o diagnóstico de grandes e pequenas patologias nesses pacientes politraumatizados. Às vezes, até pacientes com lesões vasculares ou de órgãos, podendo sim ajudar a salvar esses pacientes, ou ajudar o médico no tratamento de uma patologia não vista,
ou sentida nos exames emergenciais. Mas o que eu tenho com a minha experiência de mais de 30 anos, trabalhando com pacientes traumáticos no hospital do Ceará, um dos maiores, é que esses profissionais devem sempre estar se qualificando, pois o atendimento ao paciente politraumatizado deve sim exigir treinamentos humanos, máquinas e materiais adequados, podendo proporcionar melhores resultados. Lesões abdominais devem ser suspeitas, tá? No trauma pélvico ou torácico. Hematomas podem ser utilizados em lesões internas, como chamamos também os traumas de tórax ou abdominais fechados, que podem ser vistas em tomografias ou em uma ressonância magnética. Meu amigo, apesar da necessidade, muitas vezes em casos cirúrgicos, casos graves, cirurgiões utilizam-se os intensificadores de imagem, que é uma visualização de lesões, e a utilização de condutas conservadoras podem ser determinadas melhor em evolução em muitos casos. Exemplos: traumas cervicais. O profissional deve ter muito cuidado na manipulação de atendimento, não só radiológico, e demais atendimentos e outros atendimentos, podendo nessas manipulações causar lesões maiores, como a paralisia medial ou total desse paciente. Amigo, por sua vez, traumas pequenos ou lesões nas extremidades ocasionam traumas não só nos membros, mas na mente desses pacientes, ou mesmo podem ser tratados conservadoramente, dependendo de um bom exame e de um bom tratamento. A maioria dessas lesões pélvicas necessitam estabilizações dos membros para não atingirem seus principais órgãos pélvicos. Então, trabalhar para mim com o paciente politraumatizado é uma coisa que você tem que ter muita habilidade, certo? Muita habilidade, estar sempre, né? Porque você não sabe qual tipo de trauma que você vai estar enfrentando, né? E tem uns traumas psicológicos, né? Como às vezes você pega um paciente que chega, né, com trauma psicológico, como exemplo, eu peguei um paciente que um rapaz de 16, 17 anos chegou com o pai e veio um pedido de um raio-x de pélvica, e nesse pedido esse rapaz vinha com um objeto no reto, né? E isso é um constrangimento, é um trauma, né? Pode ocasionar um trauma ao paciente, a vergonha que o paciente vai ter, isso também pode ser um trauma, tá certo? E aí você tem que ter uma habilidade para se dar com esse paciente. Uma criança politraumatizada, acidente de carro, né? Que muitas vezes as crianças, né, sofrem esses traumas, né? Acidente de cavalo, eu pego muito criança, queda de bicicleta, queda de cavalo, tá certo? Enfim, todo paciente politraumatizado deve ser visto de uma maneira diferenciada, não só pelos profissionais da imaginologia, mas por toda uma equipe de atendimento de urgência e emergência. Como costumo dizer em minhas aulas e palestras no Brasil inteiro, pacientes politraumatizados têm que ser sempre uma preocupação para as equipes de atendimento de emergência. Por isso, sempre digo, nós somos sim, muitas vezes ou quase sempre os olhos do médico. Só se reconhece o que acha quando se sabe o que se procura. A imaginologia sempre será e sempre vai ser 100% imagem da vida. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Professor, mais de 40 anos de experiência, né, de vivência em radiologia, uma vida dedicada a essa área, né, dedicada à imaginologia, ao cuidado de pessoas, digno de parabéns, né, de reconhecimento público. Parabéns em nome da Rádio Encontro X por essa vivência de 40 anos dentro da radiologia. Isso é algo espetacular, realmente, de ser vivido, de ser compartilhado. É uma honra estar conversando com o senhor nesse momento. E com relação ainda nessa perspectiva do nosso tema de hoje, que é atendimento politraumatizado, o senhor gostaria de fazer mais algumas considerações? Como é que você ouve o atendimento? Quais conselhos o senhor dá? Qual seria o atendimento ideal? O que mais acontece nesse procedimento?
que mais é vivenciado dentro do atendimento ao paciente politraumatizado, traumatizado, nesse serviço que é de urgência e de relevante importância para esse restabelecimento das pessoas, né? Já que a radiologia, a produção de imagens é muitas vezes os olhos da medicina, o que vai orientar a conduta médica, a conduta clínica, a conduta cirúrgica, dentre outras realidades possíveis. Em um assunto na qual eu gosto muito, que é o assunto de saúde, principalmente de pacientes politraumatizados. Desde já, venho aqui humildemente dizer que, por experiência de mais de 40 anos nesse atendimento na radiologia, também em atendimento a pacientes politraumatizados diversos, na qual fiz parte do projeto de lançamento do atendimento de urgência e emergência conhecida como SOS Fortaleza, lançado em 1993, hoje o tão conhecido SAMU. E é com grande prazer estar falando desse assunto, atendimento ao politraumatizado na emergência, em sua qualidade no atendimento. Quando falamos, meu mestre, em politraumatizados, estamos nos referindo a uma grande gama de acidentes, tais como de trânsito, esportes, queda, ferimentos, armas de fogo, arma branca, afogamentos e outros mais acidentes. Podemos dizer que, segundo os estudos, ao paciente politraumatizado é um paciente que apresenta, felizmente, ferimentos, no mínimo, em 2 regiões do seu corpo, sejam elas escoriações ou fraturas, na qual será um atendimento médico hospitalar. Posso afirmar com certeza que hoje os acidentes de moto têm levado prevalência maior no atendimento a pacientes múltiplos de fraturas. O técnico em radiologia deve, sempre de imediato, a esses pacientes o avaliar. Pacientes esses que chegam com múltiplas lesões e a identificação nas condições que podem pôr em risco a vida e enfatizar os próprios pacientes, esses próprios pacientes. O primeiro atendimento ao paciente de grandes traumas, principalmente, senhores ouvintes, é considerado o mais importante. Dessas vítimas, com o objetivo de minimizar sequelas e preservar lesões graves e até mesmo o levando a óbitos, em muitas vezes. Nesses casos, quando atendemos vítimas de acidentes exigindo ameaça imediata à vida, quando existir essas ameaças, entra a nossa habilidade no diagnóstico por imagem, que é extremamente necessária. Porém, o papel do técnico ou tecnólogo em imagem ganha destaque, visto que a nossa participação nesses atendimentos de qualidade é a garantia de imagens na decisão de qualquer procedimento a ser adotado. Meu mestre, uma imagem sem qualidade pode levar a erros diagnósticos a esses pacientes. Devemos ressaltar que o técnico ou tecnólogo em imagem podem tomar melhor decisão na otimização e agilidade nesses atendimentos, baseando-se nos seus conhecimentos
técnicos científicos adquiridos tanto na formação acadêmica quanto na própria prática do seu dia a dia. Lembrando, senhores ouvintes, que nas vítimas de traumas, os métodos para o diagnóstico mais utilizados são os raio-x, que têm a finalidade na investigação de traumas ósseos, visto que é capaz de permitir a melhor avaliação em fraturas e luxações. Outros exames podem até ser solicitados, como tomografia, ressonância magnética. Esses normalmente avaliam principalmente traumas cranianos, face, coluna ou bacia, traumas internos. Na realização de exames em pacientes politraumatizados, devemos seguir um protocolo criterioso para politrauma, sendo esses conhecidos como chamamos de ATLS. Na radiologia, segue os seguintes critérios. No atendimento, primeiramente a coluna cervical em AP e perfil, dando ênfase na incidência de perfil na própria pancha, com os raios horizontais, visando principalmente a sua totalidade, de C1 a C7. Exames de tórax em AP, para visualizar lesões da caixa torácica, fraturas, evitando manipulações drásticas, para não ocasionar lesões como perfurações de órgãos internos. Raio-x da pélvica em AP, para detectar fraturas ou luxações. Devemos manipular esses pacientes com muito cuidado, pois essa área é muito vascularizada, quando as lesões poderão levar a uma hemorragia. O técnico em radiologia deverá alertar os maqueiros ou ajudantes nas manipulações desses pacientes. Passagem da maca para a mesa de exames. No caso dessas manipulações, poderá ocasionar lesões mais graves. O técnico poderá realizar exames complementares, desde que, com sua habilidade profissional, sinta que o paciente corre risco de vida, e esse exame o ajudará na descoberta de lesões. Mesmo assim, deve o técnico ou tecnólogo informar ao médico a necessidade desses complementos, onde poderá salvar uma vida. Meus caros ouvintes, conforme minha experiência profissional da imagem 100% da vida, que é a radiologia, na urgência e emergência deve sempre estar se qualificando e sempre treinando no diversos mundos da imagem, seja tomografia, ressonância ou raio-x. Sabemos que um paciente bem atendido é quando ele tem o diagnóstico realizado com qualidade por um profissional competente, levando o médico a uma interpretação de imagem do seu tratamento adequado, amenizando a sua dor e sofrimento, possibilitando o tratamento eficiente. E como sempre falo em minhas palestras, cursos, somos sim, em muitos casos, uma peça fundamental em um hospital ou clínica. Considero, sim, que nós somos os olhos dos médicos. A cada dia aprendemos um com os outros, pois já sabemos que a radiologia está ali e veio para ficar. Meus caros ouvintes, radiologia 100% imagem da vida. Técnicos e tecnólogos em radiologia, nós somos sim os artesãos das imagens. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Muito bem, professor. Realmente é preciso se atentar para técnicas, posicionamentos, comportamentos, para poder se ter o melhor posicionamento, a melhor técnica, a melhor imagem que vai embasar o procedimento médico, seja cirúrgico ou não, para que se possa realmente sim, ter a melhor recuperação desse paciente. Acho que a palavra ideal seria essa, que ele se recupere da melhor forma possível
mediante o seu tipo de trauma, a sua realidade. Professor, e suas considerações finais nesse nosso momento, aqui na Rádio Encontro X? Meu muito obrigado a todos que fazem parte da Rádio Encontro X. Muito obrigado pelo convite. Deus é vida, Deus é amor. E tenha isso no coração de vocês. Ao atender um paciente, sempre faça com amor, com alma e com coração. Muito obrigado. Esse foi o bate-papo da saúde de hoje, aqui na Rádio Encontro X, na comunicação do professor Valdetrune Júnior. Hoje recebemos o amigo Milton de Castro, diretamente de Fortaleza, no Ceará. Ele que é técnico em radiologia há mais de 40 anos e também é administrador. Professor Milton, muito obrigado mais uma vez em nome da Rádio Encontro X. E aos nossos ouvintes, aquele abraço. Obrigado a todos que estão nesse momento com a gente, nos ouvindo em todos os estados desse nosso país. Fica aqui um grande abraço e nos vemos no próximo programa aqui na Rádio Encontro X, no Bate-Papo da Saúde. Acessem o site, baixem o aplicativo e esteja conectado sempre com as novidades e as melhores informações. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui.